Boa tarde a todos, aqui quem está falando é o professor Leandro Branco Rocha, da Universidade Federal de Sergipe, do curso de Medicina Veterinária. Eu vou explanar um pouquinho sobre a questão dos efeitos que a pandemia, que a quarentena durante a pandemia provocou nos cães e nos gatos. Com o início da quarentena, né, o distanciamento social, ocorreu uma alteração aí na dinâmica, né, da família. Inclusive, pessoas adquiriram animais, né? Pessoas que não tinham animais antes adquiriram durante a fase de pandemia para ter a companhia, né? E os animais, no geral, por conviver mais com os tutores, né, ao longo do dia, os tutores conseguiram, no geral, detectar mais os problemas nos animais, né? Então, vamos colocar uma situação: um animal tinha um problema de luxação de patela ou algum outro problema ortopédico e não tinha sintomatologia clínica nenhuma naqueles momentos em que o tutor estava em casa. Como ele passou mais tempo em casa, ele começou a observar mais seu animal e começou a observar que seu animal tinha alguma dificuldade em determinadas situações para subir no sofá ou alguma coisa assim. E aí tem vários exemplos em que o tutor conseguiu detectar melhor as coisas nos animais, né? Isso fez com que esses tutores buscassem mais os veterinários, né? Porém, essa busca foi limitada devido ao fato que os recursos financeiros das famílias diminuíram, né? Então, muitas vezes o tutor procura o veterinário, mas não tem dinheiro para fazer exame, para fazer determinado tratamento. Então, essa foi uma questão negativa, né? Apesar que os tutores observaram mais os animais, mas, em compensação, os recursos para cuidar desses animais diminuíram, né? Inclusive, tutores que davam antes ração de boa qualidade passaram a dar ração de má qualidade. Então, uma série de coisas começou a acontecer, né? Com essa mudança de estrutura familiar, né, as famílias grandes, né, constituídas aí por mãe, pai e filhos, né, passaram mais tempo dentro de casa, e isso fez com que ocorresse uma divisão aí do espaço físico maior parte do tempo do dia com os animais, né? Isso pode gerar estresse, principalmente nos gatos, né? Certas frustrações humanas, né, sobrecarregando os animais, né, brigas familiares, crianças com limitação em relação a atividades externas, né, então tentavam buscar aí mais seus animais para brincar e tudo mais. Isso pode gerar uma sobrecarga do animal em que o animal não estava acostumado anteriormente. Houve mudança em relação à rotina alimentar também, né, o tutor era acostumado a alimentar o animal em determinadas horas do dia e terminou mudando esses horários ou acrescentando mais alimento para o animal, podendo gerar até obesidade, né? A eliminação, né, das necessidades, né, fezes e urina, né, acostumado a sair de manhã cedo e à noite, passou a sair em outros horários, né? Então isso mudou completamente a rotina dos animais, né? Falecimento de tutores, né? Num grupo familiar ali, o determinado tutor que tinha mais afeto pelo animal e cuidava mais desse animal, de repente veio a falecer, e aí esse animal ficou aos cuidados de outra pessoa, né? Isso gera estresse no animal também. Então são todos fatores que geram estresse no animal, né? E aí como é que esse animal pode manifestar esse estresse, né? Pode verbalizar mesmo, né? Vocalização, agressividade, medo, né? Diminuir o apetite, né? Alimentar menos, beber menos água, inquietação, o animal se esconde, principalmente o gato, né? O gato se esconde muito quando está estressado, né? E esse estresse ao longo do tempo pode gerar problemas de saúde grave, né?
pode deprimir o sistema imunológico, afetar o sistema urinário, reprodutor, digestório, cardiovascular, metabólico, entre outros sistemas, né? A gente pode dar alguns exemplos. Por exemplo, o animal, de repente, começa a ter infecções urinárias, né? O gato, por exemplo, tem uma doença que é a doença do trato urinário inferior felino, que tem outros nomes dessa doença, síndrome de Pandora, que essa doença ela é provocada justamente pelo estresse, né? Um dos principais fatores causais é o estresse dos gatos, né? Enfim, tem uma série de doenças aí que a gente pode enumerar que podem ser provocadas pelo estresse. Tá? E aí terminou, né, essa fase, né, as pessoas estão sendo vacinadas e já está começando a ter uma certa liberação, né, as pessoas estão voltando às suas atividades, os jovens indo para a escola, os adultos indo trabalhar, e o que é que pode acontecer agora? Bom, agora esses animais se acostumaram com aquela rotina, principalmente aqueles animais em que o tutor adquiriu esse animal durante a fase de quarentena. Então a gente está aí há quase 2 anos, né, chegando próximo de 2 anos. Digamos que esse tutor adquiriu esse animal jovem no início da quarentena, ele já passou aí, chegou à sua fase adulta acostumado com essa rotina, né? O tutor vai voltar a trabalhar e o animal de repente vai ter que se acostumar com uma nova rotina, né? E isso aí pode gerar o que a gente chama de ansiedade por separação. Tá? Sintomatologia dessa ansiedade, né? Pode ser destruição, automutilação, o animal pode ficar se lambendo em determinada parte do corpo, principalmente as patas, ao longo do dia, né? Isso pode gerar até feridas, hiperatividade, cavação, ficar cavando se for o animal de quintal, vocalização, que é algo que incomoda bastante os vizinhos, né? Eliminação inadequada, o animal começa a defecar e urinar em locais que não era acostumado, né? Então pode acontecer exatamente isso aqui, né? Assim que o tutor saiu para trabalhar, o animal fica lá na saída da casa, né? Com uma aparência realmente triste, né? Daqui a pouco, depois de alguns minutos, né? Ele vai para dentro de casa e começa a destruir as coisas, né? Ou se automutilar, ou ficar latindo, né? Então, qualquer um desses comportamentos. Tá? Bom, e como lidar com isso? Na verdade, isso deveria ter feito durante a fase de quarentena, né? Então, durante a fase de quarentena, o manejo desse animal deveria ter sido mantido, né? O mesmo manejo que fazia antes da pandemia, né? Então, as necessidades básicas de higiene, né? Defecar e urinar, limpar esse animal, tem que permanecer nos mesmos horários, né? Nas mesmas intensidades, né? A questão de socialização com pessoas e animais, né? Brincadeiras e tudo mais, a mesma coisa, né? Com exercícios e brincadeiras, mantendo o mesmo nível ou fazendo alteração gradativa, né? Bom, lembrando que a criação de um cão é sempre correlacionado com um treinamento, né, com recompensa. Essa recompensa não necessariamente é alimento, mas o simples fato de você falar afavelmente com o seu animal, ele já está entendendo que é um agrado. Então a regra é, toda vez que o animal fizer uma coisa boa, uma coisa agradável, agradar ele até mesmo verbalmente. Né? Toda vez que ele fizer algo desagradável, ignorar o animal. Não há necessidade de brigar com o animal, até porque às vezes quando você briga verbalmente, o animal entende que aquilo ali é um agrado. Pode entender. Né? Então, ignorar o animal é recompensa e ignorar quando não for agradável. Bom, adestramento, né? Se possível, contratar um adestrador, né? Mas questões financeiras, isso pode ser limitante, então uma saída é a pessoa aprender mesmo como tratar seu animal, né? Existem vários vídeos aí no YouTube, né? Como de Alexandre Rossi,
o César Millan, né, que podem ser assistidos e aprender como lidar com essa situação. Tá? Promover a independência desse animal, né, não deixar esse animal muito independente, muito dependente do dono. Né? Então, aquele animal que fica o dia todo andando para cima e para baixo, o tutor dentro de casa, isso é agradável? A gente gosta. Mas, quando a gente for trabalhar, isso pode ser um problema para o animal. Então, meio que reservar determinadas horas do dia para o animal ficar sozinho mesmo, de repente no canil dele. Né? Então, isso vai ajudar ele na ausência do tutor. Né? Algo que ajuda bastante quando o tutor vai sair de casa, 30 minutos antes de sair de casa, não dá atenção para o animal, tá? Não dá atenção para ele. Não agir daquela forma que a gente é acostumado, né? Que vai tirar o carro, vai saindo de casa e o animal ali naquela agitação e você dá atenção para ele, se despedindo dele. Isso você está reforçando o comportamento de agitação. Não, ignorar ele. Né? Não dá atenção para ele, mas o que você pode fazer é, antes de sair, dar uma passeada com ele na rua para ele gastar energia, chega em casa, coloca comida para ele, a partir do momento que deu comida, deixa ele ali comendo e não dá mais atenção para ele. Naturalmente ele vai buscar descanso, porque ele fez exercício e se alimentou, então deixa ele calmo, né? E sai de casa com ele calmo, né? Se você sair despedindo dele, agitando ele, ele vai se acostumar com isso. A mesma coisa quando chegar em casa, 30 minutos, né? Quando chegar em casa, nem fala com o animal, porque normalmente o animal chega no portão agitado, né? Querendo brincar e tudo mais. Não estimula esse comportamento. Entra dentro de casa, quando ele se acalmar, aí sim é a hora de dar atenção para o animal. Então ele vai começar a associar que quando ele está calmo, o tutor dá atenção. Quando ele está agitado, ele não recebe atenção. Né? Então algumas atitudes para modificação de comportamento, né, desvio, né, do comportamento, né, por exemplo, pode enriquecer o ambiente com brinquedos, né, quando você estiver fora de casa, ele tem ali o brinquedo para ocupar o tempo. Né? Outra opção, se o animal é o único da casa, pode adquirir um outro animal, né, para fazer companhia para esse animal. Né? A questão de medicamentos para acalmar esse animal é o último recurso. Na verdade, raramente se utiliza. Tá? A maioria das vezes a gente trabalha com questão comportamental. Né? O medicamento vai ser utilizado em casos excepcionais. Tá? E somente o médico veterinário pode prescrever. Bom, aquela questão que eu falei do canil, pode ser utilizada essa técnica aqui que chama entocamento gradual decrescente, que consiste no seguinte: o animal está lá na sua casa, você tem um canil ou você tem uma gaiola grande, tem um local, né, ou até mesmo um quarto, algum local que seja dele, né, reservado somente para ele. Então, gradativamente você vai liberando ele desse local, fazendo da seguinte forma: vai deixar esse animal o tempo todo nesse canil e vai tirar ele de lá só nos momentos de treinamento, de brincadeira, de exercício, né? de levar ele para defecar e urinar. Né? Então, durante uns 3, 5 dias vai manter isso. Tá? E toda vez que ele estiver latindo lá no canil, não dá atenção para ele. Tá? Porque se der atenção, mesmo que seja verbalmente, mesmo que brigando verbalmente, ele vai associar com uma coisa boa. Então é ignorar. Depois desses dias, vai manter ele no canil no momento que o dono estiver dormindo ou não estiver em casa. Né? Então, deixa ele lá no canil nesses momentos. Passou uns 3, 5 dias, 7 dias, vai deixar ele no canil somente quando o dono não estiver em casa. Tá? Depois de 3 semanas,
mais ou menos, vai começar a liberar ele. Então ele vai associar o canil como o local dele, é um local de tranquilidade, que ele vai ficar ali para descansar, sem agitação. Tá? Bom, e os animais, né, que são insistentes, né, nessa agitação, né, são muito agitados em casa querendo atenção, querendo brincar, alimento, né, são muito agitados. O que é que deve fazer? Exatamente o que eu falei. Toda vez que ele estiver nesse comportamento, ignorar. Né? Ignorar totalmente. Até verbalmente não se comunicar com ele. Muito menos ter contato físico. Ele vai se acalmar. Tá? Uma hora ele vai cansar daquela agitação. E aí, quando ele se acalmar, aí sim você dá atenção para ele. Né? Então, esse ato de ignorar é até mesmo mudar de cômodo, né? Ele está naquele cômodo ali agitado, não sei o que, sai do cômodo, fecha a porta, deixa ele lá. Com o tempo ele vai entender que se ele ficar agitado, você fecha a porta, né? Interessante também, desde pequeno, treinar o animal para comandos, né? Para comando deita, senta, quieto, ou vá para a cama. Isso aí é adestramento, né? Então, desde filhote, treinar o animal para esses comandos, porque isso ajuda muito no controle desses comportamentos. Tá? Bom, o assunto é bem extenso, eu tentei fazer um resumo aqui de algumas coisas. A universidade, a gente está com um trabalho, um PIBIC, né, uma pesquisa, para fazer esse levantamento, né, dessa alteração comportamental dos animais durante essa fase de quarentena. Né? Esse trabalho vai começar através de formulários aplicados a tutores e em breve a gente vai ter algum resultado sobre essa pesquisa. Bem, boa tarde a todos. Obrigado pela atenção.